Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aula do curso INDER de Matemática 2. Dando continuidade no programa que a gente vem seguindo, nós finalizamos o conteúdo de geometria espacial na última aula, então naturalmente agora nós vamos dar início à geometria analítica e hoje, para começar, falaremos sobre distância entre pontos, alinhamento e equação da reta. Então, estamos agora já começando a aula. Para iniciar, de fato, esse conteúdo, eu acho interessante pelo menos dar uma noção geral sobre algumas coisas que estaremos citando durante essa aula e durante o resto do conteúdo, só para realmente dar um norte geral para todos que estão assistindo. Temos o plano cartesiano, que é uma superfície de duas dimensões formada por duas retas numéricas. Uma reta numérica fica na horizontal e é chamada de eixo x, ou então abscissa, e a outra reta numérica fica na vertical, e é chamada de eixo y, ou então de ordenada. Os dois eixos se encontram em um ponto, que é esse aqui do 0, 0, 0, ou também chamado de origem. Nós temos as coordenadas também, que se um ponto pertence a uma reta e é representado por um número real, dizemos que o espaço onde esse ponto está localizado, a reta, possui apenas uma dimensão e o número real é chamado de coordenada do ponto. Caso o ponto pertença a um plano, como nesse caso aqui, é representado por um par de números reais. O espaço onde está localizado, o plano, possui duas dimensões e esse ponto possui duas coordenadas. E se fosse num caso tridimensional, teria três coordenadas. Ou seja, as coordenadas são realmente só para identificar onde o ponto está localizado, tanto em um eixo quanto no outro. E uma observação importante. Quando você vai informar a coordenada de um ponto, você tem uma ordem a se seguir. Primeiro é a do x, depois a do y, e se no caso for tridimensional, aí vem o z por último. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, esse ponto. Ele está no ponto menos 3, isso é representado em x, e no 2, que é representado em y, certo? E agora para a última coisa sobre noção geral que eu queria dar para vocês, são os quadrantes, que são as quatro partes resultantes da divisão de um plano por um eixo ortogonal. E esse plano, nesse caso, vai ser o sistema cartesiano de coordenadas, como eu já expliquei, o plano cartesiano, certo? Então, agora com essas ideias gerais prontas na mente de vocês, podemos estar continuando. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre a distância entre dois pontos, certo? Vocês podem ver aqui, nós temos o plano, né? E aqui uma reta que vai de A até B. E a gente quer saber essa distância aqui, a distância de A até B. Se vocês perceberem, a gente tem o valor de x em A e o valor de x em B, o valor de y em A e o valor de y em B. Formando esses pontilhados, a gente percebe que tem um triângulo aqui, certo? Ou seja, o valor dessa aresta, desse triângulo aqui, é xb menos xa. O valor daqui é de yb menos ya. E note que é um triângulo retângulo, ou seja, é como se a gente pudesse calcular Pudesse não, a gente pode calcular um teorema de Pitágoras, no qual a distância entre A e B vai ser a hipotenusa. Aí, botando isso em variáveis, ficaria dessa forma aqui, um pouco feio assim por dizer, por ter xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Mas é basicamente isso. E aqui, simplificando mais ainda a equação, para deixar totalmente isolado a variável que a gente quer, né, que é a distância, passa aqui ao quadrado passa em forma de raiz. E a gente chega a essa equação aqui para calcular a distância entre dois pontos. Continuando, nós temos o alinhamento, que três pontos A, B e C do plano cartesiano são colineares, ou seja, estão sobre a mesma reta, se e somente se seguir essa condição aqui, que você vai pegar os pontos, as coordenadas de cada ponto, certo? E botar numa matriz e calcular o determinante. E se o determinante for igual a zero, quer dizer que os três pontos são colineares, ou seja, estão sobre a mesma reta. Aí aqui fica bem da forma que você preferir, certo? Calcular o determinante. Aqui eu botei um exemplo no qual você bota as coordenadas, né? Tá aqui de A tanto em x quanto em y, aí de B tanto x quanto y, e C tanto de x quanto y. Repete, bota um aqui para fechar uma matriz 3x3 e repete as duas primeiras colunas aqui. Aí você multiplica de um lado, né, 3 em 3, depois subtrai da soma da multiplicação pelo outro lado, e a gente obtém esse produto aqui. E ele tem que ser igual a zero. Aí desenvolvendo, né, porque aqui é um menos, dentro do parênteses aqui, fica dessa forma. E tudo isso aqui tem que ser igual a zero, né, o determinante tem que ser igual a zero,
para podermos afirmar que os três pontos A, B e C são colineares. Passando agora para um exemplo sobre alinhamento. Nós temos nesse exemplo três pontos, porque a gente tem o ponto A, que em x ele está em 1, em y ele também está em 1. No B ele está em 2, tanto em x quanto em y, e no C ele está em 3, tanto em x quanto em y. Aí, por meio disso, a gente vai formar uma matriz. Aqui, novamente, eu vou utilizar, por esse exemplo, a questão de acrescentar 1 aqui, para fechar uma matriz 3×3, e repetir as duas primeiras colunas aqui, para calcular o determinante. Aí, prosseguindo, fazendo as contas, né, multiplicando em um lado, depois subtraindo pela multiplicação do outro lado. A gente vai resolvendo aqui, vocês podem ver. E a gente acha que o determinante dessa matriz é igual a zero. E o que isso significa? Significa que o ponto A, o ponto B e o ponto C, os três estão alinhados. Ou seja, eles são colineares. Que é o quê? Os três são sobre a mesma reta. Ok? Aí, agora com o entendimento sobre alinhamento, a gente pode passar para a equação geral da reta. O que é a equação geral da reta? É que quando nós tivermos em um plano uma reta que temos três pontos, no qual dois deles a gente tem conhecimento sobre seus valores, sobre suas coordenadas, como vocês podem ver aqui o ponto A, xa, ya, e o ponto B, xb, yb, e a gente tem esse ponto aqui que a gente não sabe qual é as coordenadas, que a gente bota como x e y. A gente pode descobrir uma equação para essa reta, uma equação geral para essa reta, por meio desses três pontos, dois conhecidos e dois desconhecidos. Porém, como eles são pontos daquela reta e a gente quer descobrir a equação daquela reta, a gente tem que ter certeza que aqueles pontos fazem parte dessa reta. E a gente faz isso como? Observando o alinhamento, né? As condições para alinhamento, como eu disse já. A gente faz por meio novamente, calculando a determinante dessa matriz. Novamente, eu utilizei a questão de acrescentar 1 para fechar a matriz 3×3. E também acrescentando 2, as duas primeiras colunas, repetindo as duas primeiras colunas. Fiz os cálculos. Aí aqui está a representação do que vai acontecendo, né, desenvolvendo aqui. E a gente chega até isso aqui, no qual a gente não pode mais mexer. Porém, se a gente chegasse e dissesse que essa é a equação geral da reta, seria algo bem rudimentar, algo feio, assim por se dizer, para observar. Então a gente atribui algumas coisas a isso. Por exemplo, esse ya menos yb vai ser substituído por a, que é uma variável escolhida. Algo representado assim. O b vai ser xb menos xa, como vocês podem estar vendo aqui. E o c vai ser o xa, yb menos xb, ya. Então, substituindo aqui por a, aqui por b e aqui por c, nós temos que ax mais by mais c igual a zero. Okay? No qual que o a tem que ser diferente de zero e o b tem que ser diferente de zero. Porque pensa só, o a representa ya menos yb. Certo? Então, se o a é zero, é porque esses dois são igual. E se esses dois são igual, quer dizer que não é uma reta. Tipo assim, a reta estaria só na horizontal, ok? Então não teria os pontos estariam um em cima do outro. Então, isso não é interessante, porque é interessante que você trabalhe com pontos diferentes, não com o mesmo ponto. O mesmo para o b ser diferente de zero. Porque com x, b menos xa também seria igual a zero, quer dizer que seria um ponto em cima do outro. Os pontos estariam localizados no mesmo canto. Isso não é interessante isso não é tão interessante para calcular a equação geral da reta, ok? E lembrando que x e y são pontos quaisquer da reta. Só lembrando disso, que esse x e esse y aqui são pontos presentes na reta e a gente apenas não sabe o valor. Temos falado agora sobre a equação geral da reta, a gente pode chegar na equação reduzida da reta. Né? Porque, como vocês podem ver aqui, nós temos isso aqui, mas a gente pode optar por reduzir essa equação, deixar ela menor. Fazendo isso, a gente isola o y. Vocês podem ver aqui, passei o ax e o c para o outro lado, eles ficaram negativos, e ficou by igual a menos ax menos c. Porém, eu quero isolar mais ainda, ou seja, eu quero deixar só o y desse lado. Então, eu passo o b para o outro lado dividindo. Porém, vocês concordam que ficaria também um pouco feio, né? Tipo, dizer que y igual a menos a sobre bx mais menos c sobre b. Ficaria um pouco feio, certo? Então, a gente atribui duas coisas para isso, para não ficar tão feio. Que menos a sobre b vai ser igual a m, e menos c sobre b vai ser igual a n, ok? Aí fica dessa forma aqui, y igual a mx mais n, no qual esse m, que é igual a negativo de a sobre b, ele vai ser o coeficiente angular da reta. E o que é o coeficiente angular? Ele é representado pela inclinação da reta, mas já eu vou explicar um pouco mais sobre o que é esse coeficiente angular. O coeficiente linear da reta, que é um pouco mais simples,
Posso até explicar ele agora, que vocês podem ver, esse aqui ele não tem uma variável, certo? Diferente daqui, que aqui tem uma multiplicação pelo x, aqui é apenas o c sobre b, né? O negativo de c sobre b. E o coeficiente linear, ele representa o valor numérico por onde a reta passa no eixo das ordenadas, ou seja, no eixo y. Porque pensa só, por exemplo, o n é o coeficiente linear, certo? E o m é o angular. Mas se o x, né, se o x for zero, ou seja, se a reta estiver aqui, significa que o n vai ser igual a y, porque aqui é zero, 0 vezes m dá zero. Então, y é igual a n. Ou seja, o coeficiente linear ele vai representar o valor numérico por onde a reta passa no eixo das ordenadas, ou seja, no eixo y. Okay? Só um detalhe também. Quando a gente passa o b dividindo aqui, se o b, esse b, nesse caso, for igual a 1, não muda muita coisa, não fica essa coisa tão feia, assim, por você dizer, né? Ficaria mais algo como desse tipo aqui. Note que, para não ficar ax mais c, né? Não ser um c aqui, para ficar algo mais representado de uma forma mais íntegra, eles botam ficam normalmente colocado como ax mais b. Talvez você até já conheça isso aqui por questão da função afim, né? A função de primeiro grau. Aí agora tendo falado sobre a equação geral da reta e equação reduzida da reta, passar para um ponto que eu acho que é um ponto bem interessante para essa aula, assim como para o entendimento sobre a equação da reta, que é a questão do coeficiente angular da reta. Aqui nós temos as equações reduzidas, como eu já mencionei no slide anterior, né? Que é y igual a m de x mais n, ou então, se preferir, y igual a x mais b. Mas nesse caso a gente vai tratar mais para esse lado aqui mesmo, que é o mais comumente usado. E considerando o n igual a zero, nós vamos ter que m é igual a y sobre x, né? Só passando o x para cá dividindo. Nós vamos ter isso. Mas o que representa o y sobre x? Bom, passando aqui para esse caso aqui, né, que tem o ponto A e o ponto B e uma reta que passa por eles, olhando para esse ponto B aqui, daqui até aqui nós temos que isso é igual a y. E daqui até aqui nós temos que isso é igual a x. E observando bem, com esse x aqui, esse y, e mais a reta que passa por aqui, nós temos um triângulo retângulo, porque aqui é 90 graus, pois esse lado está perpendicular ao eixo x. Nós temos um triângulo retângulo e temos esse ângulo alfa aqui, logo a gente observa que esse x ele seria o cateto adjacente ao ângulo, enquanto o y seria o cateto oposto. Mas espera aí, a gente sabe disso, a gente tem y sobre x aqui, no qual seria cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, horas, o m é nada mais nada menos do que a tangente do alfa, a tangente desse ângulo aqui do triângulo. E como esse ângulo, esse alfa, ele vai agir diretamente sobre a inclinação da reta, a gente pode definir o m como o coeficiente angular da reta, pois ele age diretamente sobre a reta, tá bom? E agora, só dando um pouco a mais sobre o coeficiente angular, no caso aqui de uma reta que passa por dois pontos, né, a gente tem esse sistema de equação aqui, com as equações reduzidas tanto do ponto A quanto do ponto B, aí se multiplicássemos aqui, por exemplo, menos 1 aqui em cima e somássemos as duas equações, a gente chegaria a isso aqui. Aí resolvendo, né, passando menos de forma distributiva tanto para cá quanto para cá, teríamos isso, aí poderia cortar esse n com esse n aqui. Aqui nós temos o fator comum em evidência, né, o m estaria em evidência, aí poderia pôr ele em evidência aqui, ó, o m xb menos xa. A gente chega a isso. Aí desenvolvendo mais um pouquinho ainda, que seria passando isso aqui para cá, dividindo, nós temos que m igual a yb menos ya sobre xb menos xa. Se estiver trabalhando com pontos no qual, tipo, por exemplo, o ya e o xa é zero, aí não teria problema colocar como m igual a y sobre x. Porém, como isso não é uma verdade sempre, né, para ficar algo mais generalizado, considere isso aqui realmente como uma variação, não como isso aqui sendo zero ou isso aqui sendo zero. Se trata realmente como uma variação. E o que representa uma variação na matemática? O delta. Então, por isso que fica m igual a delta y sobre delta x, tá bom? Agora, para terminar de falar sobre coeficiente angular, vou falar realmente só sobre o estudo do coeficiente angular, né? Entender como esse coeficiente, o m no caso, ele vai atuar sobre a inclinação da reta. Aí pode observar tanto por meio do delta y sobre delta x, ou por meio da tangente de alfa. Né? Fica à vontade a escolher como você prefere. Observando aqui esse primeiro exemplo, nós temos que o m é igual a zero. E se o m vai ser igual a zero, quando passar isso aqui multiplicando, vai dar zero também. Ou seja, o yb menos ya daria zero. E como isso daria zero? Bom, os dois valores teriam que ser iguais. Ou seja, o y não mudaria. E como vocês podem ver, é o que realmente acontece aqui. O y não muda, né? Forma uma reta paralela
ao eixo x, tá bom? Aí só mostrando para vocês, olhando aqui para esse outro exemplo, né, olhando para a tangente. Essa reta aqui, ela forma, por exemplo, um ângulo de 180 graus comparado a esse eixo x, né? 180 graus, 0 graus ou 360 graus, como preferir. A questão é que quando forma esse ângulo, a tangente para esse ângulo, para esse alfa, é zero. Então, o m seria zero. Como vocês podem ver, o m é igual a zero aqui também, certo? Passando para esse segundo exemplo, nós teríamos uma reta vertical, né? Aqui, perpendicular ao eixo x. E o eixo x não muda, ou seja, seria o xb menos xa seria igual a zero. Porém, isso é um resultado impossível para a gente, né? Porque teríamos que m é igual a yb menos ya dividido por zero. Nada pode ser dividido por zero, isso é uma indeterminação matemática, né? Então, por isso que nesse caso aqui, o m não vai existir. Quisermos olhar mais uma vez para a tangente, como a fórmula de 90 graus, olhando para a tangente de 90 graus não existe. Então, mais uma vez, o m não existiria, né? Só comprovando aí mais uma vez que serve tanto para essa equação quanto para essa aqui, né? Da forma que você preferir olhar. Aí, passando agora para os dois últimos exemplos, né? O exemplo 3, que ele vai falar do m maior que zero, né? Então, a gente teria um m positivo. Isso aqui também é positivo, porque quando a gente olha da esquerda para a direita, o x ele vai sempre crescendo. Então, o xb vai ser maior que o xa. Então, ele é um resultado positivo aqui também. Então, multiplicando positivo com positivo, só pode dar o resultado positivo, né? Então, yb menos ya é positivo, ou seja, o yb vai ser maior que ya. E se a gente observar aqui, o yb vai estar para cá, vai estar mais alto, né, assim por dizer, ya mais para baixo. Então, o yb vai ser maior do que ya, certo? Já esse último exemplo, ele vai tratar do m menor que zero, né, o m negativo. E a gente tem um m negativo, mas o xb menos xa, ele é positivo, né, como eu acabei de explicar. Então, ao multiplicar, nós teremos o yb menos ya negativo, porque negativo com positivo dá negativo. E observando aqui, nós temos que o ponto A, né, que é o que fica mais anterior, ele estaria maior, ele estaria mais alto, enquanto o B estaria mais para baixo. Então, mostraria que como o YA seria maior que o YB, isso aqui daria um resultado negativo, né? Então, é só apenas esses 4 exemplos mesmo que eu queria trazer sobre o estudo do coeficiente angular. E agora, passando para finalizar a aula, falar sobre a equação fundamental da reta, né? Porque toda reta não vertical, uma reta que possui inclinação diferente de 90 graus, ela possui uma equação que representa todos os seus pontos. Essa equação é demonstrada através de um ponto pertencente a essa reta, mais o seu coeficiente angular, ou seja, o m. Essa equação formada aqui, então, como vocês podem ver, é desenvolvida a partir do m igual a ΔY sobre ΔX, ela é só transcrita de outra forma, formando y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Ela é chamada de equação fundamental da reta. Dessa forma, podemos concluir que a equação fundamental da reta é obtida por um ponto pertencente a essa reta, mais o seu coeficiente angular, ficando sempre em função de outro ponto, certo? Você pode ver dois pontos, então vai formar, por isso, com base em função de um ponto, coeficiente angular e outro ponto, certo? Então era só mais isso mesmo. Encerrar a aula por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Se tiverem mesmo gostado, deixem um like aí, se inscrevam no canal e esperem pelos próximos vídeos de Matemática 2. É isso aí, galera. Valeu!